você transmitir. Transmitir ao... Transmitir. Tá entrando aqui. 8h10. O povo tá me matando aqui nas redes. Tudo que é bom é trem. É. Aparecendo, amigo. Ai, que frio na barriga. Estamos ao vivo, Brasil. Oi. Entrou 2, entrou... Tá todo mundo me ouvindo aí? Estão ouvindo? Consegue ouvir o meu som? Ah. Conta a expectativa aí dessa galera para esse bate-papo de frente com o Jacier. A gente iniciando aí um projeto maravilhoso, né? Para tentar mudar o comportamento do eleitor, né? A gente apresentar vocês, o pessoal está entrando ainda, né? Vou ter que apresentar depois de novo. Essa pessoa que aparece aqui na tela, né? Que todo mundo me conhece, esse é o Alê Salles. O Alexandre é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Nós somos amigos hoje. E o Alê é uma pessoa que se fez muito presente na minha vida, talvez no meu pior momento, né? Eu falo que a minha saúde, na doença, né, que a gente se conheceu. O Alê também é transplantado renal e ele foi a maior inspiração da minha vida para eu conquistar o meu renascimento, né? Para algumas pessoas que não sabem, né? Eu fiquei 5 anos em hemodiálise. Hoje eu sou transplantado renal há 3 anos. E um dia, né, eu fui buscar, através da assistência social da clínica onde eu fazia hemodiálise, para o transplante, né? E a clínica me encaminhou para um hospital, né, que eu não me identifiquei com esse hospital, não achei um hospital seguro. E aí eu deixei o transplante de lado, assim, no meu primeiro ano de hemodiálise, né, até porque eu estava me descobrindo também, as reações do corpo, que não é muito fácil. E um belo dia eu voltei a pesquisar sobre transplante renal dentro do Instagram, e o Instagram me deu uma referência de uma página que se chama Oficina Renal Viva, não é isso, amigo? Então, eu entrei nessa página, comecei a seguir, né, visualizar o comportamento das pessoas que participavam, né, que estavam ali fazendo perguntas, muitos pacientes renal, muitos familiares desses pacientes renais também estavam ali. E eu automaticamente, né, queria já mandar uma mensagem para o Alê, só que eu não imaginei que seria tão rápida assim a resposta que ele ia me dar. Então, em minutos, ele me respondeu e a gente conversou. Eu falei que eu tinha iniciado a hemodiálise há mais ou menos 1 ano e pouco, e a clínica me caminhou para um hospital onde eu não me identifiquei, e ele se prontificou em me dar o telefone da assistente social do Hospital São Francisco da Providência, que é aqui no Rio, na usina. Algumas pessoas acredito que conheçam, né? E na mesma semana, por incrível que pareça, já tinha uma seleção, né, de uma entrevista, né, que eu tinha que passar pela assistente social do hospital. Aí cheguei naquele mundo, né, que o São Francisco da Providência é um hospital imenso, né, um hospital assim que mais transplanta órgãos no Rio de Janeiro, e é um dos melhores e maiores hospitais, né, de transplante hoje no Brasil, uma referência para todos nós, uma equipe maravilhosa, que a gente se sente extremamente acolhido ali, né, um hospital que é um hospital particular, né, Ale, mas que atende, tem essa parceria com o SUS. Então, fui para o hospital, fiz a primeira triagem ali, né, a primeira entrevista com a assistente social, que ela deu uma palestra falando sobre a doação de órgãos, né, e para a gente se preparar, né, um trabalho, né, mental também, da cabeça era muito importante nesse momento. E fui nessa entrevista, eu passando sempre essas informações para o Alê, né. Aí, daquele bate-papo ali com a assistente social,
já saí da entrevista com a assistente social, né, que foi numa sala e tinha outros pacientes, familiares, e já me encaminharam para o médico e para os primeiros exames. Então, né, são muitos exames, né, Lê? Até a gente transplantar, entrar na fila única de transplante, são muitos exames. Então, corri bastante, né? Fui marcar esses exames. E a médica me disse o seguinte: olha, sempre que você conseguir fazer os exames, você liga para antecipar suas consultas. Então, em 2 meses, eu já estava inscrito na fila de transplantes, né? E a gente ouve muito falar, né, sobre transplante renal. As pessoas pensam assim: meu Deus, vai demorar muito, vai ser muito longo, uma fila gigantesca, porque a fila é nível nacional, né, Ali? Aí, tipo assim, a gente vai, entra, que a gente acredita, né? E eu sempre acreditei que o meu momento iria chegar, que a minha hora iria chegar e eu iria me renascer, e seria um renascimento para mim. Fiquei 2 anos e 4 meses na fila. Em 2 anos e 4 meses, eu fui chamado 6 vezes para o transplante, né? Só que o transplante é uma seleção, né, amigo? E aí você vai, mas você vai sabendo que para cada, não sei se é assim ainda, né, Lê? Mas para cada rim, né, do doador cadáver, né, que a família autoriza a doação do doador cadáver, são uma seleção e eles geralmente chamam entre 4 e 5 pessoas para cada rim. Então, existe a compatibilidade, o HLA, até a gente, né, para aquele rim ser para a gente, né, questão sanguínea também. E aí, o que que acontece? Fui para as seleções, para a primeira seleção, voltei para casa. Na minha segunda seleção, eu já, né, era o primeiro, então, assim, acreditei, o órgão é meu, dessa vez eu vou ser transplantado, graças a Deus, vamos lá viver esse renascimento. E quando assinei documentação de transplante, internação, né, e para subir para o quarto, né, quando veio a informação da assistente social que eu iria, que um órgão não deu para captar, né, um órgão não estava bom e só deu para aproveitar um rim. Então, como eu estava na seleção do segundo rim do mesmo doador, então eu voltei para casa. A minha terceira vez foi um pós-Covid, né? E eu não tive. O Covid para mim foi tranquilo. O que foi difícil para mim foi o pós-Covid, que eu fiquei na época com uma mancha menor do que 5 milímetros no pulmão. Então, quando eu fui chamado pela terceira vez, o que aconteceu? Né, a gente vai para um exame de sangue, né, Lê? Depois a gente vai para a tomografia. Na tomografia, diagnosticaram, né, viram uma mancha menor do que 5 milímetros no meu pulmão e não deixaram eu transplantar, não subi para a sala, voltei para casa. Mas eu acredito na resiliência, né? Eu acreditava que o meu momento ia chegar e principalmente que se não fosse para mim, seria para outras pessoas. Então, eu tive a mente, a cabeça bem sã, né, de saber que não estava sendo para mim, mas que outras pessoas iriam poder desfrutar desse momento, porque quem faz hemodiálise, quem conhece, né, o tratamento e sabe quanto é doloroso para a família e também para o paciente, né, que a gente tem que estar com um psicológico muito bacana, porque é uma doença de altos e baixos. Sim. Então, fui para a quarta seleção, né? Fui chamado depois, como eu disse, 2 anos e 4 meses, eu fui chamado 6 vezes. A quarta vez eu estava dialisando no hospital, dialisava na clínica do Grajaú, quando o assistente social tentou ligar para o meu telefone, não atendi porque eu estava em hemodiálise, eu era aquele cliente que dormia a hemodiálise inteira. Eu fazia meu lanche para iniciar e logo depois eu já dormia. Então, eu acordava já com o final da sessão de hemodiálise. Então, para quem conhece hemodiálise, sabe que a gente tem que estar no hospital, né, na clínica, para dialisar 3 vezes na semana durante 4 horas. Então, não tem folga, não tem férias, você não pode falar assim, hoje eu não vou. Então, foram 5 anos. Aí, estava dialisando, quando veio a informação, o assistente da clínica me chamou, tomei uma medicação lá, né, porque a gente toma heparina, né, para poder não coagular o sangue, tomei um remédio, uma medicação para poder ir para o hospital, dali mesmo já saí, liguei para um amigo meu, né, que é o Charles, que é um irmão para mim, uma pessoa que me deu todo o suporte na minha vida, Sim. e que tem uma importância gigantesca até da minha doença até hoje. Fui para o hospital também, dessa vez não consegui ser transplantado, que tinha outras pessoas na frente. Como eu disse para quem está chegando agora, né, para cada órgão existe uma seleção, e eles chamam aí entre 4 e 5 pessoas.
Na quinta vez, também fui chamado, passei pelo exame de sangue e outras pessoas estavam na minha frente, outras pessoas também foi para a cirurgia, né? Eu voltei para casa também acreditando que a minha hora iria chegar. Na sexta vez, o que aconteceu? Eu sempre tinha companhia, né, de alguém para ir comigo nas seleções, né? Porque o hospital ele te liga a qualquer momento, né, Lê? O hospital ele pode te ligar de manhã, ele pode te ligar de tarde, ele pode te ligar de noite, ele pode te ligar de madrugada, porque o órgão, né, quando é captado do cadáver, ele tem um tempo de sobrevivência fora do corpo. E aí o hospital entra em contato com você para comparecer no hospital, né? E você já tem que entrar em jejum, você tem que correr quanto tempo. Então, a minha sexta vez, quando foi que eu transplantei, a médica ligou às 6:30 da manhã. Tinha caído o mundo nessa madrugada no Rio de Janeiro, né? De chuva. E o Charles tinha viajado para o Espírito Santo fazer um trabalho com a família dele. Ele me ligou, porque a gente dá 3 números de contato, né, Lê? Caso o hospital não consiga entrar em contato com a gente, eles entram em contato com as outras pessoas do cadastro que a gente deixa lá. E aí entraram em contato com o Charles tinha acabado de chegar no Espírito Santo. Quando o Charles me ligou, falou assim: José, doutora Cláudia te ligou, eu dormindo, né? Num sábado, dia 8 de maio de 2021, véspera do Dia das Mães. O Charles me ligou e falou assim: a doutora Cláudia ligou, tem uma seleção para você lá no São Francisco, você tem que chegar lá 8 horas da manhã. E eram 6:30. Então, para gente que já está acostumado a ser chamado, né? Você foi de primeira, né, Alê? Foi uma vez. Então eu já estava me formando sempre como seria isso tudo. Quando eu já deixo todos os exames prontos, né, numa pasta, a gente sabe que não pode levar roupa, né? Então eu levei uma peça de roupa única, levei meu fone de ouvido e um celular, né? E o celular não fica confiscado, né? Porque a gente, nos 2 primeiros dias pós-cirúrgico, a gente fica no CTI. E aí cheguei lá, doutora Cláudia, cheguei 8 horas em ponto, Ale, cheguei 8 horas em ponto, galera. E a doutora Cláudia já chegou no hospital, me chamou, subimos para um bate-papo, né, para ela me explicar como, como era a doação, né, como era o transplante, se eu estava preparado, me fez algumas perguntas. Para quem não sabe, a minha doadora era uma mulher de 60 anos com a creatinina 1.0. Então, assim, a creatinina que mede, né, a sua função renal. Então, a creatinina de 1, né, é uma creatinina de uma criança, né, para uma senhora de 60 anos, tem uma creatinina 1.0, porque foi uma pessoa muito saudável que tinha condições plenas de fazer o transplante. E a doutora me perguntou o seguinte: você quer esse órgão, José? Porque eu estava com 35 anos, né? Hoje eu estou com 38. E ela perguntou, porque é de uma senhora de 60 anos. Eu falei assim: doutor, eu quero esse órgão porque é o que Deus preparou para mim. Eu acredito que uma pessoa de 60 anos, ela viveu... É um rim que tem mais experiência de uma pessoa de 50 do que uma pessoa de 40. Então, eu aceito esse órgão e eu sei que eu vou cuidar muito bem dele e ele vai mudar a minha vida. E a partir do meu transplante, eu quero não chorar aqui, porque só quem passou, né, só quem viveu sabe como foi difícil, né? Minha mãe, meu pai, meus amigos, minha família, sempre em orações por mim, sempre pedindo, e foi no momento certo, e eu sempre acreditei que Deus estava preparando o melhor para mim naquele momento. Então, foi na sexta chamada, fiquei 2 horas de hemodiálise até para baixar umas taxas, né? Fiz o exame de sangue, fiz a tomografia, fui para o exame, fui para a hemodiálise dentro do hospital. Fiz a cirurgia, minha cirurgia foi muito rápida, né? Eu fiquei 2 horas em cirurgia, de repente, às vezes o transplante, né, demora 4 horas, e eu fui bem persistente aí nisso tudo. E graças a Deus, no momento assim de muita dor, né, Deus com certeza me deu aí a chance de poder participar desse grande momento na minha vida. E eu sei quanto eu estou cuidando muito bem da minha saúde, né, e podendo inspirar tantas e outras vidas e outras pessoas que passam por esse momento. E a gente tem que ser muito resiliente, ter muita empatia com o próximo, e principalmente a gente incentivar a doação dos órgãos, a doação de órgãos. Infelizmente, no Brasil hoje nós somos o segundo país que mais transplanta órgãos, né?
porque infelizmente não existe a família não é informada, né? Então é importante que a família esteja consciente da vontade da pessoa, né? Como nós sabemos, a gente nunca sabe a hora de morrer, a gente nunca sabe quando vai acontecer, como vai acontecer. E é tão importante hoje a gente orientar nossas famílias para a doação de órgãos, porque no Brasil uma vida salva no mínimo 9. Então, infelizmente, nós estamos ainda no ranking como segundo, né? É bom, mas nós temos completa condições de ser o primeiro país na doação de órgãos, porque aqui nós temos o SUS, e o SUS banca desde o translado até a cirurgia. Então, assim, eu, por exemplo, eu tinha um plano de saúde, o meu plano de saúde cobriu apenas o quarto onde eu fiquei, que era um quarto privativo. Mas o translado, a equipe médica, tudo foi pelo SUS. Então, assim, temos que ser grato, né, pelo SUS fazer esse trabalho brilhante e, com certeza, aí mudar e transformar a vida de tantas pessoas, né? A fila de órgãos ainda é muito grande no Brasil, mas o Alê, através do projeto dele, da Oficina Renal, um dia, quem sabe, eu acredito que muito em breve, né? Depois de toda a repercussão aí do transplante do Faustão, né? Eu acredito que muito em breve até os números de doação cresceu muito pós as cirurgias do Faustão. Eu acho que muito em breve, eu acredito que aí 2025 a gente assuma plenamente esse lugar que é nosso. Ser o país que mais transplanta órgãos no mundo e a gente ser referência para todo mundo. Então, se você tem o desejo de doar, deixa explicado para sua família, converse com sua família sobre a doação de órgãos, que existem pessoas e famílias que estão esperando o sim. Infelizmente, o sim, né, Ale, vai acontecer num momento de muita dor, de muita tristeza do familiar, mas é importante que a família tenha consciência de que o ente querido queria muito isso. Então é isso, é um pouquinho da minha história, né? Estou conversando aqui com vocês até a galera chegar aí nesse bate-papo ao vivo, onde a gente vai falar hoje sobre esse projeto maravilhoso, que é o De Frente com Josier, que é um programa que vai entrevistar candidatos a vereadores e prefeitos, né, para o pleito 2025, 2028 da cidade de Miraí. Então, enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui, tem tantas pessoas queridas entrando aqui na live, né? Tem o Luiz Felipe Miranda, lá de Belém do Pará, está acompanhando aqui. Obrigado, Luiz Felipe. Tem os vereadores também entrando aqui para conhecer um pouco desse projeto, né? Alguns eu já conversei pessoalmente, né? Então é importante esclarecer. Então, qualquer dúvida você também pode mandar aqui no chat. Mande um alôzinho aí, caso vocês estejam conseguindo me ouvir direito, né? Se a minha voz está saindo beleza, se eu não estou falando muito rápido. É... Muita gente bacana aqui. Jéssica Santana, parece que tudo foi programado por Deus, com certeza. Programado por Deus, e estamos aí vivendo esse grande momento aí nas nossas vidas. Deixa eu me enquadrar aqui direito, ver minha posição e ler, porque às vezes eu mexo Um muito. pouco que você tá no cantinho. Eu vou Centraliza. centralizar aqui. Peraí. Não, do outro lado. Eu consigo abrir essa bate-papo aqui pelo Meets, amigo, e voltar? Isso. Tá aparecendo? Agora sim. Eu estou dentro do Meets com o Instagram localizado. Agora eu estou ok? E olha só pela live. Aí você consegue saber aonde você tá, entendeu? Agora tá legal? Ah, perfeito. Então vamos. Então é isso, gente. Vamos explicar um pouquinho para vocês sobre esse projeto maravilhoso. Não estou te ouvindo, amigo. Tá me escutando? Agora sim. Então, gente, boa noite também para todo mundo. Meu nome é Alexandre. Faço produção de conteúdo para redes sociais. Sou amigo do GT. E hoje eu vou entrevistar ele para vocês conhecerem um pouquinho da ideia do projeto dele, que é o De Frente com Deus. E vocês participarem também aí através dos comentários. Se tiverem ideia, também pode mandar ideia. A ideia Será do Josier. Oi? Ideias serão bem-vindas, né, Alê? Sempre bom para a gente melhorar ainda mais esse projeto. Amiga, eu quero te agradecer muito que você, assim como eu e outras duas pessoas da equipe, né,
tem se empenhado brilhantemente para realizar o melhor conteúdo. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em você, eu pensei em pessoas queridas que também têm uma história de vida e a gente se completa muito fazendo isso, né? Mesmo você não conhecendo o Miraí, né? Porque você, eu falo tanto de Miraí com você, né, amigo? Principalmente nesses dias de projeto, a gente fazendo reunião, fazendo teste de vídeo até 2 horas da manhã, meia-noite, antes a gente fez uma live teste, meia-noite e meia, a galera entrou, participou rapidinho. Então, assim, você, mais uma vez, repito, gente, o Ale é uma inspiração para mim. O José, hoje, aqui vivendo essa plenitude do renascimento dele, foi graças a esse cara que aparece aí do outro lado da tela e que eu tenho um carinho imenso, que eu estou extremamente grato e eu oro e peço muito a Deus por ele. Então, as pessoas que oram por mim, as pessoas que gostam de mim, que pedem a Deus para minha saúde, né, para eu continuar sendo essa pessoa super ativa, coloque e inclua também o nome do Alexandre aí nas orações de vocês, porque ele tem um papel fundamental para o José hoje. Ele me deu a luz e a vida novamente. Obrigado, amigo. Obrigado, e o carinho é o mesmo, você sabe. Eu sei. Então vamos começar. Eu queria primeiro saber o que é o projeto de Frente com Justiça e como que surgiu essa ideia do projeto. Então, Ale, o projeto surgiu porque eu estive em Miraí recente, né? Eu sou uma pessoa muito incomodada com a política de Miraí, né? Estive na cidade recentemente, no encontro de motociclistas, né? Que acontecia uma festa tradicional na cidade que acontece todo ano. E eu estive na festa e eu pisei na rua, fiquei 3 dias em Miraí, né? A festa aconteceu sexta, sábado, domingo. E o que me incomodou muito é que eu cheguei no centro da cidade, né? Nós que somos miraenses, tudo acontece ali na cidade, no centro, que é uma praça, onde tem a matriz de Santo Antônio, que é nessa igreja católica, e onde acontecem os eventos, carnaval, alguns eventos da cidade. Eu coloquei o meu pé na rua e as pessoas começaram a perguntar: Josiê, de que lado você tá? Josiê, você é 10 ou você é 15? Josiê, você é Felipe ou você é Daelson? Josiê andava mais 30 metros. Josiê, você é vermelho ou você é laranja? Então isso me incomodou muito, porque hoje eu tenho uma visão, ali de fora da política de Miraí. Por mais que eu sempre participe, por mais que eu já participei de eleições, eu também fui uma pessoa que saí muito ferido. E eu não gostaria que isso acontecesse com outras pessoas, né? Porque eu falo que a eleição ela me fez me amadurecer muito. Então hoje, José está no Rio, é porque existiu uma eleição há uns anos atrás, onde eu me decepcionei, né? Onde eu saí extremamente ferido, magoado, chateado, e eu falei assim: não, deixa eu juntar meus caquinhos, deixa eu viver minha vida, e o Rio de Janeiro abriu as portas para mim, né? Aqui eu tive grandes oportunidades. Então, o projeto, a ideia partiu daí, né? Dessa minha última ida a Miraí, e eu vi o quanto a minha cidade ainda é carente, né? De uma política transparente, de uma política onde a gente possa debater ideias, os vereadores poder debater os projetos deles, né? Isso, para mim, foi o meu pontapé inicial, né? Foi o start que eu precisava na minha mente de poder entrar nessa eleição de uma forma, né, de uma forma onde eu conseguisse participar, porque muitas pessoas não sabem, né, as pessoas querem julgar o lado que o José está, né, porque em eleição a cada 4 anos, eleições municipais, né, as pessoas mudam de lado. E as pessoas falam, ele sempre foi do lado de cá, o que ele está fazendo do lado de lá? Então, assim, o José não vota mais em Miraí. O José transferiu o título dele e eu precisei fazer isso pelo que eu passei. E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de torcer pela minha cidade. Eu não posso deixar de ir porque a minha família mora aí, os meus amigos moram aí. E eu quero um dia poder voltar para Miraí e eu, com certeza, eu ter transformado algumas cabeças, algumas mentes. Então, se daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu falo que isso é uma missão minha, cuidar dos meus pais na velhice deles, né? Cuidar da minha mãe, que hoje tem 78 anos, poder cuidar do meu pai, que hoje tem 74, eu quero participar desse momento da vida deles. Então, assim, eu acho que é muito importante esse projeto para a gente mudar a mentalidade dos miraienses em relação à nossa política.
Quando a gente está fora da situação, a nossa visão ela se amplia muito mais, né? Nós conseguimos enxergar as coisas de forma mais clara. Sim, Você vindo para o Rio de Janeiro, eu acredito que você teve um pouquinho de mais claridade de ver de fora para a sua própria cidade. sim. O que você acha da política da sua cidade no momento atual? Vendo assim de fora, sem participar, sem estar dentro e vendo como a sua Uhum. cidade se comporta. Ale, hoje eu percebo um eleitor assim muito enraizado das políticas, né? Do vermelho contra o laranja, do laranja contra o vermelho, e eu não vejo uma cidade crescendo. Existe uma polarização porque só existem dois partidos de frente. E isso me incomoda muito, porque eu sou jovem, né? Eu sou uma pessoa extremamente participativa dentro da política de Miraí, e eu não posso deixar de dar minha opinião porque eu me tornei uma pessoa pública, né? Então, hoje, poder participar, ter um projeto como esse, onde eu estou dando voz a todos os candidatos, a todos os vereadores, né? E eu falo que o José não tem partido, o José ama Miraí, o José gosta de Miraí, o José torce por essa cidade, e eu sinto muito hoje algumas coisas acontecerem, né? De questão de maturidade mesmo, daquele eleitor que, infelizmente, ele vende o voto por um saco de cimento, o eleitor que vende o voto por uma conta de luz, por uma conta de água. Então, isso me chateia muito, porque eu vejo que a cidade não cresce, a cidade continua com aquela mentalidade do voto de cabresto ou do voto comprado, do voto vendido. Então, existe também, Ale, uma parcela muito grande dos jovens, e assim que eu lancei esse projeto, eu recebi um feedback que eu não imaginava nas minhas redes sociais. É do jovem, do primeiro voto, do jovem de 16 anos, que hoje não quer saber, do jovem de 16 anos, que hoje não quer saber o que a família dele é, né? Não tem aquela raiz de avô, de avó que era de um partido. O jovem hoje, 16 do primeiro voto até os 25 anos, ele quer ouvir propostas, ele quer debater ideias, ele quer um vereador que fiscalize. Ele não quer o vereador que pague um medicamento, ele não quer o vereador que compre o saco de cimento, ele não quer o vereador que compre, que financie uma consulta particular, que compre um remédio. Então, assim, a juventude ela está muito dentro da política, né? E nós podemos transformar pessoas, né, jovens, né, os jovens conversando hoje com seus familiares, né, para mudar essa mentalidade da política de Miraí, que é uma mentalidade que me incomoda muito, uma mentalidade que as pessoas não pensam no próximo, não pensam no bem comum, não pensam no bem coletivo. Então, assim, eu vou sempre lutar pelo que eu acredito, né, independente de partido, porque o Josias não é partido nenhum, o Josias não é amarelo, o Josias não é verde, o Josias não é azul, o Josias não é vermelho, não é laranja. O Josias é um cidadão, né, uma pessoa que está aprendendo muito, né? Está desenvolvendo muito e quer com certeza o melhor para a cidade. Você acredita que com a ideia do seu projeto, você tem fé numa mudança de comportamento dos eleitores? Ale, eu sei que eu não vou conseguir mudar a cabeça de muita gente, né? Infelizmente, que é um trabalho de formiguinha, né? Porque se a gente pega, eu falo por mim, eu tô com 38 anos, né? E a minha família sempre foi muito participativa nas eleições, e eu com 10 anos de idade, meus pais me levavam para um comício de um candidato. Eu nem votava, entendeu? Eu não sabia o que era política. Eu tinha 10 anos de idade e eu acompanhava os meus pais, né? Então, assim, eu com 10 anos já participava daquilo e eu tive que, né, me formar, né? Eu tive que ir para uma universidade, eu tive que aprender, eu tive que saber que eu não posso olhar só para o meu umbigo, né? Eu tenho que olhar para uma sociedade completa, eu tenho que olhar para todos. Eu não posso olhar para meia dúzia, eu não posso fazer e participar do bem coletivo da minha cidade para poucas pessoas. E pensando exatamente na proposta principal do projeto, o que você esperaria comportamentalmente uma mudança, um ponto que você espera que pelo menos 1% mude no Alckmin Miraí?
Ale, eu tenho conversado diretamente com as pessoas sobre esse projeto, né? E eu vejo quantas pessoas estão acreditando no que eu falo, no que eu anuncio, né? As pessoas estão colocando a sua credibilidade, né? E me veem hoje como um porta-voz, né? Dessas pessoas para mudar essa mentalidade. Então, se eu estou na oposição hoje, eu falo que eu estou no olho do furacão. Existem dois lados da política de Miraí, né? E existem, infelizmente, assim como eu tenho o suporte da assessoria de um candidato, eu tenho o suporte da assessoria do outro, e eu agradeço isso muito. Mas existem pessoas, infelizmente, na cidade que tem 14 mil habitantes, 10 mil eleitores, que torcem contra, né? Pessoas que torcem para esse projeto não ir para frente porque quer continuar com aquela mentalidade que Miraí é uma cidade do interior que ela nunca vai se desenvolver. E muito pelo contrário. O jovem foi estudar, o jovem foi buscar sua independência. Eu, graças a Deus, Ale, eu tive sorte de vir para uma cidade grande e fazer a minha vida aqui. Quantas outras pessoas, né? Quantos outros jovens sem orientação, sem instrução, sem uma base de apoio familiar, veio para o Rio e teve que voltar para a cidade. Outros vieram para ser entregador de farmácia, entregador de bicicleta, né, em bike, e alguns morreram em acidente, atropelados por carro, atropelados por ônibus, né? E eu vi que a gente precisa mudar essa mentalidade da cidade, né? A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem na gente, acreditem em mim, acreditem nesse projeto, e eu quero muito poder viver tudo isso. Você chegou a comentar comigo sobre a transferência do seu título. Por que Sim. que você tem essa vontade? E quando surgiu essa necessidade? Ale, surgiu essa necessidade de hoje não morar em Miraí, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho meus familiares, não morar e eu poder ser participativo, né? Porque assim, como eu disse, existem mágoas dentro da política que eu precisei superar para hoje estar aqui dando essa entrevista. Então, hoje eu falo, as mágoas foram superadas, né? Tudo que eu passei foi superado para estar aqui hoje de mente aberta, corpo aberto e dizer que hoje o Josier não é nada. O Josier é uma pessoa, um cidadão miraiense que mora fora, que vejo o que eu posso trazer do Rio de Janeiro para minha cidade. Então, o meu projeto ali não é pioneiro. O Josier não criou isso, e é muito importante dizer, né? Mas dentro de uma cidade do interior, hoje eu acredito que a gente está vivendo um momento histórico e democrático para a política de Miraí, né? Porque nós estamos hoje vivendo em rede social, mídias sociais, e a gente precisa abrir nossa mente. Então, assim, eu ter transferido meu título, eu ter a visão por fora, né? Hoje eu sei que eu posso para Miraí, eu posso ajudar a minha cidade, independente de qualquer candidato, porque o Josier ele se faz presente. O Josier é uma pessoa que vai lutar pelos direitos, o Josier vai brigar por aquilo que ele acredita. Numa visão agora eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, Uhum. são duas, e aí tem que prestar bem atenção para conseguir pegar bastante para responder as duas. Queria saber agora qual está sendo a expectativa do Hum. povo de Miraí com o seu projeto. O que mais você escuta e que você acredita que de fato vai impactar na hora da votação? E para vocês que estão assistindo, um voto ele faz muita diferença para uma cidade, gente. A Então, diferença. valorizem o voto de vocês. Então, qual está sendo a expectativa das pessoas? Não só os próximos, porque eu sei que o projeto está alcançando pessoas que também não são próximas. Qual está sendo a expectativa das pessoas? Ale, a expectativa é muito grande, né? Como eu disse, é um projeto pioneiro na cidade de 14 mil habitantes, 10 mil eleitores, né? E muitos desses eleitores nem moram em Miraí, mas fazem questão de votar, e principalmente agora, depois de um projeto desse. Então, a expectativa é a maior possível, né? Tanto do eleitor, e o que eu não esperava também, que a expectativa viesse a surgir também dos candidatos. Então, assim, a minha expectativa é muito grande, né? E eu sei que aos poucos a gente vai conseguindo mudar a mentalidade. Amigo, se você conseguir refazer a frase para mim, né? Conseguir. Ele fazer a pergunta, eu queria. O Pergunta que que, também. o que que você mais escuta das pessoas como que eles estão esperando desse projeto? Sim, as pessoas estão esperando aí, né, que existam as mudanças, né? E as pessoas estão assim botando fé naquilo, né? Estão acreditando, estão
estão participando, e eu acredito que isso vai ser assim, um sucesso grandioso, porque tem muita gente interessada em mudar esse pensamento, em mudar a política de Miraí, né, de poder deixar a cidade ainda, né, boa para se viver, né, sem essa briga, sem essa rixa, sem essa rivalidade, porque eu disse no meu projeto, eu não quero o dedo na cara, eu não quero a rivalidade, eu não quero xingamento, eu não quero aquela briga ridícula da política de baixaria. Então, se tem algum candidato querendo briga, rivalidade, aqui não é o lugar para ele. Aqui nós vamos discutir apenas ideias e projetos para o bem de Miraí, e eu quero estar intermediando isso da forma mais limpa e transparente possível. E se eu não Também. cheguei, se eu não respondi direito, Ale, você pode refazer, por Não, favor. A gente está num período assim, de muitos testes, né? perfeito. O que me levaria à segunda pergunta é: o que que as pessoas estão esperando dos candidatos através do seu projeto? O que que elas comentam que elas esperam dos candidatos através do projeto? O eleitor, ele está buscando essa mudança, né? Ele quer saber as ideias, os projetos. Muitos eleitores hoje que chegam para mim, ele fala assim, José, eu vou acompanhar todas as entrevistas, eu vou acompanhar tudo para depois eu dar uma resposta e falar assim, não, eu vou votar nesse aqui, ou eu vou ter a opção de mudar de voto durante, né, a nossa conversa, porque tudo vai depender muito do que, né, do que o candidato fala, do que o candidato diz do outro lado. Então, assim, está aberto para todo mundo participar, né? E eu acredito que a gente vai conseguir ainda atingir outras e outras pessoas através desse projeto. Como eu repito, a expectativa é gigante, tanto para o público eleitor, e eu não esperava, ler que os candidatos a vereadores, né, hoje a nossa cidade tem 60 candidatos, né, dentro das filiações, e eu vou usar as filiações MDB e PR, né, 15 e 10. Dentro do 15 tem o PSB, tem União Brasil, dentro do PR, que é o 10, tem o PSDB, tem os partidos que estão envolvidos nessa coligação e tem uma independência também do partido, pelo que eu sei, né, do partido 22, né, do PL, e os candidatos estão divididos apoiando um candidato a prefeito e a metade outro. Então, eles têm essa liberdade dentro do partido deles de escolher. Então, digo de novo, se o meu convite ainda não chegou em determinado candidato, né, eu peço aqui aos candidatos a vereadores que estão assistindo a nossa conversa, que eles possam repassar esse detalhe, né, esse convite para os seus amigos de filiação e dizer que o Josias não quer fazer pergunta constrangedora, isso não vai ter. O Josias não vai fazer perguntas difíceis. Então, o candidato, eu recebi muito uma mensagem muito legal de uma candidata que disse assim, Josias, eu não sei falar bonito. E eu respondo assim, não, você tem que ser você. Você tem que ser a mulher, você tem que ser a vereadora que as pessoas na cidade conhecem. Então, é importante que o eleitor, né, por ser uma cidade muito pequena, e ele conhece cada um, né, ele conhece o jeito de cada um, então as pessoas não vão conseguir fazer cena dentro de um programa desse, dentro de uma entrevista. Então, eu falo, seja o mais natural possível, falar errado, falar certo, o importante é o seu interesse em mudar a mentalidade da cabeça, né, mudar a mentalidade do eleitor miraense, e independente, para o José, independente do candidato que ganhe, eu falo o seguinte, que ele faça o melhor pela cidade e que ele possa cuidar da cidade assim como ele cuida como ele cuidou de uma filha, como ele cuidou de um filho, né? Porque é uma cidade onde tem muita rivalidade, onde existem, né, dois partidos, uma polarização muito grande. Quando a gente pensa numa polarização em nível nacional, né, a gente olha para uma cidade tão pequena e vê também que a cidade é polarizada. Eu tive reunião com você nessa semana, sem Uhum. contar as outras inúmeras que a gente teve, e eu pude ver essa expectativa dos candidatos, que a todo momento na reunião o seu telefone tocava É, e era um candidato querendo falar com você. candidato. Então, assim, para mim está sendo muito gratificante, né? Porque eu estou vendo essa aposta, né? Porque o candidato ele quer falar. Então, para aquele candidato que hoje diz, eu não vou participar, não, eu acho que vai ficar feio para ele. Porque se a gente tem 60 candidatos hoje, eu digo para você que 45 candidatos querem participar,
querem mostrar suas ideias, querem falar dos seus projetos, né? E você acompanhou, né? Meu celular não para um minuto. E assim, de verdade, eu pedi licença do meu trabalho, né? Eu trabalho com empresa, eu pedi licença do meu trabalho, porque quando eu tenho, na empresa que eu trabalho, quando a gente tem um projeto pessoal, né? E a gente apresenta aquilo para a empresa, a gente pode pedir um afastamento não remunerado. E na minha volta de Miraí, né, eu entreguei esse projeto aí para a minha empresa, né, para a empresa onde eu presto serviços, e eles aprovaram e falaram assim: Josie, vai viver esse momento, vai ajudar a sua cidade, vai viver esse projeto intensamente, vai ser desgastante, vai, né? Mas você volta no dia 7 de outubro, pós a eleição, né? Com a outra cabeça e com certeza a empresa acreditando e acreditando ainda mais responsabilidade, porque nós sabemos o profissional que a gente tem, então não é ruim você estar afastado durante 45 dias para viver essa campanha. Antes é até bonito. Você abrir das próprias coisas para a sua cidade. E também outras expectativas que eu sei que têm surgido são de empresas, né? Que é algo que você nem imaginava. Nem imaginava, Ali, por exemplo, empresas estão entrando em contato, né, querendo anunciar dentro do programa, né? Então eu recebo às vezes ligação e a gente teve que montar um canal de relacionamento para esse cliente, né, que está me procurando, querendo vincular a marca da sua empresa a esse projeto. Então, assim, repito, nós batemos 17 mil visualizações de um único vídeo. Então, nós atingimos 100% do eleitorado miraiense, então até mesmo aquele eleitor que não tem acesso às redes sociais, o filho ou o neto falou para a avó: "Vó, hoje esse é meu primeiro voto, eu quero assistir essas entrevistas do Jossier e eu acho que a senhora também tem que participar". Então, assim, chega muita coisa para mim. Eu vejo candidatos com brilho nos olhos querendo participar. Eu vejo eleitores com pensamentos bacanas para o melhor para a cidade. E assim, é lógico que acontece dentro de uma coisa ou outra, acontece algumas coisas que não são agradáveis, né? Por exemplo, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que publicar, Lê, e isso é triste, eu tenho que dar uma satisfação, né? Porque eu repito, as pessoas vinculam a imagem do Jossier a um partido político. Eu repito, o Jossier não é nada. O Jossier não é 10, o Jossier não é 15, o Jossier é apenas um miraiense ausente que pensa num projeto para melhorar a vida dos miraienses. Então, eu repito, o candidato que ganhar, eu só peço que ele cuide de Miraí como ele cuida da família dele. Porque são pessoas, são vidas que precisam de ver uma cidade para frente. Porque nós temos cidades ali ao redor de Miraí, cidades que estão evoluindo, né? Cidades até menores que Miraí, né? Tá tendo esse pensamento de mudança. E eu ver a minha cidade com um pensamento reacionário, um pensamento retrógrado, isso me entristece muito, porque eu sei o quanto esse projeto é importante para mim, o quanto isso pode mudar o pensamento da cidade em relação à eleição, à política, e o quanto os candidatos a vereadores estão empenhados em participar disso. Então, eu pensei no início, eu falava com você, Ale, vão ser no máximo 30 pessoas que vão me dar entrevistas, eu acho que vai ser muito. E hoje não, eu tenho uma resposta aí de quase 50 candidatos querendo participar, e aí, dentro desse projeto, a gente vai ter que remanejar essas entrevistas, que até então a gente pensou em entrevistas de 1 hora, né? Eu tive tanto uma resposta positiva dos ambos partidos que todos querem, né, a maioria quer participar, então eu digo que para o candidato aí, até para o eleitor, que as entrevistas que seriam de 1 hora, não serão mais de 1 hora, serão entrevistas, né, um bate-papo de 30 minutos, porque dentro de um dia da semana eu vou entrevistar, né, dentro de um dia eu vou entrevistar 2 candidatos daquele determinada filiação. Então, as entrevistas que estão programadas, elas permanecem programadas para segunda, quarta e sexta, que seria antes 2 candidatos, agora seriam um candidato, agora serão 2 candidatos. E, né, para frente, vai ter entrevistas já confirmadas com as primeiras damas, terá entrevistas com os vice-prefeitos, né, doutora Márcia, doutor Alexandre, e para finalizar, né, o nosso projeto, as entrevistas com os candidatos a prefeito, Felipe Fortucci
e a da Elson Magalhães, e eu tenho contato diretamente com as assessorias dele, né? Eles têm participado muito disso, me dado respostas. Quero agradecer novamente às assessorias dos candidatos e dizer também, Ale, que tudo vai ser feito de uma forma muito transparente, né? E o candidato, as pessoas perguntam, qual vai ser o primeiro candidato? Será um sorteio, onde nós iremos unir a assessoria dos dois candidatos para fazer esse sorteio e ver qual será o primeiro candidato a dar entrevista. Então, para deixar o projeto ainda mais transparente, né? O projeto ainda mais limpo para o eleitor ver que existe por trás disso tudo profissionais extremamente competentes, gabaritados, que têm condições de fazer e conduzir uma entrevista, tem profissionais capazes de conduzir o áudio, um vídeo, um posicionamento de câmera, corte, edição, áudio. Tem uma pessoa jurídica também me ajudando, me dando suporte. Eu falo que estou hoje com eu e mais 3 amigos que abraçaram essa causa, como estão abraçando assim o projeto da vida deles, estão abraçando junto comigo. Então, eu sou extremamente grato a cada um que participa desse momento comigo, sou grato a cada eleitor que manda sugestão, sou grato a cada vereador hoje que está querendo participar do projeto e tem algumas dúvidas, eu faço questão de ligar, questão de esclarecer cada detalhe. A organização ela é muito importante. Sim. Você, Josi, é bastante organizado para criar esse projeto. A gente levou bastante tempo e bastante reunião. Queria saber agora do Josi como uma dica que você mesmo pode dar para os candidatos da sua cidade, também de organização dos projetos deles nas redes sociais deles. Como um candidato também se portar, né? Para ajudar também a comunidade de Miraí a decidir o seu voto. Hoje nós temos a rede social, né, que é muito forte e é muito importante aí para o candidato conduzir, né, a sua campanha. Porque eu digo, né, eu vou dar o feedback aqui, né, um retorno. O eleitor não quer aquele candidato que vai bater na porta dele 8, 9, 10 horas da noite, quando ele está se programando para dormir, ou quando ele está assistindo um noticiário, ou quando ele está assistindo novela. Então, o eleitor, ele quer ouvir propostas. Então, a minha dica é, caros candidatos a vereador e prefeito, invistam em suas redes sociais, invistam nas suas campanhas de forma transparente também, uma forma visual, que o candidato ele tem esse comportamento de saber que não é legal hoje em dia você bater na porta de um eleitor 10 horas da noite para pedir um voto. Né? As pessoas têm vida, as pessoas trabalham, as pessoas às vezes têm jornada dupla de um trabalho com um estudo, uma faculdade, e estuda e vai para outra cidade, chega em casa quase meia-noite, vai dormir para acordar no dia seguinte 6 horas, entendeu? Então, assim, eles têm que rever esse reposicionamento, as estratégias deles, né? E trabalhar a imagem, a postura dentro das redes sociais, evitar fazer comentários desnecessários, evitar falar coisas desnecessárias, porque eu repito, o eleitor está de olho em tudo. O eleitor ele quer saber de todos os detalhes. Eu estou seguindo praticamente todos os vereadores, eu tenho acompanhado algumas postagens, algumas publicações, e eu não vou falar que está desagradável, porque eu já tenho meu trabalho aqui, né, em frente a esse projeto grandioso. Então, assim, eu acho que o vereador, o candidato, ele tem que estar mais ciente do que ele produz para os seus conteúdos, para suas mídias, porque muitas coisas eu posso claramente dizer que não está legal, não está bacana, tá feio. Qual horário que vai acontecer as entrevistas? O De Frente com o José vai acontecer segunda, quarta e sexta, né? A primeira entrevista, já digo, é para o dia 19. Então, como todo mundo ainda até na sexta-feira é pré-candidato, eu não posso nem anunciar quem será os primeiros entrevistados, né? A partir de sexta-feira, né, nós já teremos as nossas artes, né, Lê, com os candidatos, né? E... Amigo, você pode repetir para mim? Meu celular deu uma vibrada aqui, eu Para tenho um essa questão do horário e da data das entrevistas. Entrevista, como eu disse, né? Segunda, quarta e sexta, 2 entrevistas por noite. Um primeiro candidato de 8h30, de 8 às 8h30, o segundo candidato de 8h30 às 9h.
As entrevistas serão gravadas e depois, posteriormente, no dia seguinte, né, Ale, porque é um trabalho de edição, de capa, ela vai ficar na íntegra, sem cortes, sem nenhuma manipulação, ela vai ser postada na íntegra dentro do canal no nosso YouTube. Quando o canal vai estar disponível? O canal vai estar disponível também a partir de sexta-feira, né? E na terça-feira, a primeira entrevista acontece na segunda-feira, na terça-feira esse material já vai estar disponível, né? Eu digo aqui também que qualquer candidato, né, que me dê entrevista, eu autorizo a usar a imagem, né, do que a gente está produzindo aqui, né, do que a gente está dizendo. Então, o candidato pode usar, o candidato pode rever, o candidato pode baixar o seu vídeo. É importante que o candidato também conte as suas propostas, né, os objetivos para Miraí, porque dentro do vídeo ali, o canal está ali, ele vai existir. Então, é a forma do eleitor também depois rever alguns candidatos, né, para tirar as dúvidas, né? Não, através dessa entrevista eu decidi que eu vou votar nesse aqui mesmo, eu vou assistir essa entrevista aqui novamente, ou não deu para assistir essa, eu vou assistir depois no YouTube, para eu tomar as decisões. Sim. Então, elas serão postadas na íntegra sempre no dia seguinte. Então, entrevista segunda, postada terça, entrevista quarta, postada quinta, entrevista sexta, postada sábado, com o conteúdo na íntegra, né, para todos os eleitores e até mesmo os concorrentes, né, poderem acompanhar esse debate. Você também chegou a comentar que alguns candidatos não aceitaram muito bem, né? Não querem participar e, querendo ou não, é algo um pouco confortável para quem vai votar, né? Porque a gente quer ouvir a opinião de todos os candidatos. Você tem já uma previsão de até quando, mais ou menos, é possível fechar a agenda? Ale, como hoje eu tenho, em média, uns 45 candidatos que querem, né? Nós tivemos até que condensar essas entrevistas de 1 hora para 2 entrevistas, cada uma de meia hora, porque a procura foi muito grande, né? Então, o candidato, né, que se dispôs a estar presente nessa entrevista, ele vai falar. E aquele que não participar, eu fico preocupado que daqui a pouco, nós já estamos trabalhando nessa agenda, né? Ele pode não conseguir entrar. Então, eu digo assim, se o candidato ainda tem alguma dúvida em relação à minha postura dentro disso tudo, a minha postura em relação à entrevista, ele pode ficar despreocupado. Eu repito aqui, não terá nada que constranja, nada, nenhuma saia justa, nenhuma pergunta indiscreta. Vamos debater e discutir propostas, as suas ideias de candidato para o bem comum, bem coletivo de Miraí. Então, se um candidato que não participar e queira participar, por exemplo, me dê uma resposta em setembro, pode ser que ele não consiga entrar na grade, porque, além disso tudo, né, Ale, é importante a gente dizer que a gente tem as nossas vidas. O Ale tem os trabalhos extras dele, tá me dando esse super apoio aqui dentro do canal, e pode ser que daqui a pouco tenha tantos candidatos, né, porque eu vou precisar das últimas 2 semanas da campanha, eu falo assim, a campanha, para finalizar, né, junto às datas do Tribunal Superior Eleitoral, que estipula a data para iniciar e estipula as datas também para finalizar. Então, as duas últimas semanas da campanha, que vai ser final de setembro e muito, muito iniciozinho de outubro, que as eleições dão no domingo, dia 6 de outubro, ele pode ser que ele não consiga entrar, porque eu vou ter 2 semanas dedicado aí à primeira-dama, a vice-prefeito e à candidata a prefeito. Então, o seu conselho é que quem quer participar ou está na Procura dúvida, pelo menos reserve uma assista data. essa entrevista, né? Converse com o colega candidato da coligação, né? Que já participou, peça para tirar uma dúvida. Eu já deixei também aqui que todo candidato ele pode, meu número está nas redes sociais para todo mundo. Então, o candidato ele pode mandar mensagem e a partir de sexta-feira eu já vou estar distribuindo as datas das entrevistas. Então, assim, se ele me der uma resposta muito longa, pode ser que ele não consiga participar. Então, vamos frisar um ponto aqui que eu acho importante você deixar claro. Vou fazer tipo um bate-bola jogo rápido. Uhum. Na TV tradicional, a gente está acostumado a ver o jornalista confrontando os candidatos. É isso que você quer como projeto? Não, não é ideia de confronto, né? Não tem saia justa, como eu disse. A ideia, nós precisamos hoje, porque eu confesso, Ale, que nós temos
os vereadores que às vezes não são participativos na política. Então, os vereadores que estão começando agora, né, os vereadores de primeira campanha, eles querem participar desse momento. Então, o que eu tenho a dizer é participe, né, esteja atento a tudo, porque o eleitor ele vai cobrar. Ele vai cobrar do candidato, ele vai cobrar né, ele vai se decidir através dessas entrevistas. A entrevista tradicional, a gente vê muito deboche, que é até um pouco antiprofissional da parte dos jornalistas. É isso que você correto? Não, o projeto é ouvir as ideias mesmas propostas para o bem comum de Miraí. Então, não tem nenhuma forma, né? E eu me comprometo com isso, de ser uma pessoa transparente, de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa imparcial em qualquer momento, em qualquer decisão. Né? Como eu disse, o José não vota em Miraí. O José hoje é um profissional, o José é um comunicador, o José é um jornalista que trabalha para outras empresas tão grandes e é o meu nome, é a minha história, é o que eu acredito como pessoa que está em jogo. Então eu falo, o candidato ele tem que saber muito bem o que ele vai falar no dia de uma entrevista, mas você também ele tem que estar muito atento ao que ele vai conduzir, ao que ele vai perguntar para o seu candidato. Por isso que eu tenho sempre o meu canal aberto com os candidatos a vereador e a prefeito para a gente discutir qualquer assunto que venha acontecer, né? E se por algum momento eu falhar, me cobre, por favor, porque eu também sou ser humano. Mas a minha intenção, e não existe nem uma segunda intenção, né? A ideia do projeto principal é ouvir vocês, é ouvir o vereador e os eleitores, eles vão estar em casa a todo momento, de olho em tudo que é falado. Achei importante eu deixar pontuado isso, porque a gente às vezes escuta, né, mas por estarmos acostumados a ver esse tipo de entrevista, Debates em televisão, né, onde um candidato faz pergunta para o outro, tudo, né, também um vídeo ali, tudo gravado, e as perguntas às vezes são perguntas discretas. Eu estava assistindo mesmo esse final de semana o debate da Band, né, para a Prefeitura de São Paulo. Eu não assisti a da Prefeitura do Rio, não, né, assisti pela Band de São Paulo. O nível dos candidatos a prefeito, né? Prefeito, candidato a prefeito, insinuando que o outro é usuário de droga, que um determinado candidato insinuou que o pai daquela candidata, né, ele tentou suicídio por culpa dela. Então, assim, essa baixaria, essa promiscuidade que existe dentro da eleição, dentro da política, dentro do debate, ela não vai acontecer aqui no canal. E a qualquer momento que o candidato ele começar a desviar do foco do projeto e começar a agredir o seu concorrente, né, o outro vereador, o outro candidato, eu, José, me coloco na posição de entrevistador, de estar à frente desse projeto e dizer, senhor candidato, o senhor me perdoe, me desculpe, mas nós precisamos aqui debater ideias para o futuro de Miraí, a gente não precisa de confronto. Porque Miraí vive essa polarização, a lei, eu não posso viver o mais do mesmo. Eu não posso reproduzir aqui o que é reproduzido em grupos de WhatsApp. Infelizmente, eu aqui no Rio também recebo algumas notificações, eu recebo mensagem de brigas, de ameaças, de grupos de WhatsApp, de eleitores que estão debatendo a política de uma forma tão baixa nesses grupos e acaba reproduzindo para mim, porque nesse papel que eu estou, muita gente me manda muita coisa. Então, já digo logo, esse papel eu não faço, né? Esse projeto de uma política baixa não cabe aqui. Então, se tem algum candidato querendo rebaixar, querendo falar coisas desnecessárias, aqui não é lugar para ele. Aqui nós iremos ouvir apenas ideias para ser discutidas, para daqui a pouco o eleitor poder decidir seu voto. E o canal também, o eleitor, através dessas entrevistas, ele vai conseguir até mudar o voto, né? Porque às vezes um candidato sai melhor do que outro, e às vezes eu recebo mensagem assim: José, eu estou estudando muito para isso. José, eu estou empenhado aqui no meu plano de governo para no dia eu dar uma entrevista onde fica bem esclarecedora para o meu público, para o eleitor que está indeciso, o meu plano, né, as minhas metas para Miraí. e uma outra pergunta, o que que você espera depois desse projeto, depois das eleições?
você pisar novamente em Miraí, qual é a expectativa que você quer ter? Independente de quem vai ganhar, de quem vai Sim. estar ali no comando, o que que você Ale, quer sentir com a sua cidade? sim, eu quero sentir uma mudança. Eu sei que não vai ser uma mudança brusca, radical, né? Uma mudança grande, mas eu acredito que a gente consiga aí mudar a mentalidade dessa política que existe, né? E eu quero voltar a Miraí daqui a pouco, o ano que vem, passar um final de ano com a minha família e parar com um eleitor. E o eleitor fala assim: José, muito obrigado por esse projeto que abriu a minha mente. José, obrigado por esse projeto que me fez ter uma visão completamente diferente da política de hoje. É isso que eu quero ouvir. E eu quero também dizer, Ale, que nós temos hoje 60 candidatos, nós temos apenas 9 cadeiras, né? A Câmara Municipal vota para eleger 9 candidatos a vereador. E eu quero dizer que essas entrevistas que vão ficar gravadas, daqui a um ano, a gente possa voltar aqui no De Frente com o Josias e dizer o seguinte: vou fazer uma entrevista agora, um ano após o governo. E aí, senhor vereador, o seu projeto, o senhor disse que iria realizar isso, que você iria conduzir esse projeto e ele não aconteceu. Então, assim, o que eu posso estar esperando do senhor, né, para o próximo ano do mandato como vereador, do mandato como prefeito? Então, as promessas elas vão ficar arquivadas dentro de um canal. E aí o eleitor pode rever a qualquer momento e cobrar. E é isso o nosso papel. Porque o papel do vereador hoje, Ale, é fiscalizar. O vereador não tem que capinar a porta do eleitor. O vereador não tem que supostamente comprar um voto. O vereador ele tem que ser o fiscal. O vereador tem que ser participativo. E a pergunta que eu faço para os vereadores: se você for eleito e o seu candidato a prefeito não for eleito, né, você vai votar num projeto da oposição que for bom para a sociedade? Então, assim, eu sou vereador, por exemplo, né, e o meu prefeito não ganhou. E aí, eu não ganhei como vereador e o prefeito que eu apoio ganhou. E o prefeito, o vereador, né, que está ali na coligação com o prefeito, ele tem as ideias, né? Vai para votação na Câmara. A PL, é muito importante hoje o vereador saber o que é PL, né? Que é projeto de lei. Se o projeto de lei ele vai para votação, mesmo eu sendo oposição, eu vou votar a favor. Eu vou analisar esse projeto com carinho, eu vou dar um retorno para minha cidade, eu vou dizer que aquele projeto é da oposição, mas eu votei a favor porque ele é para o bem comum da sociedade. Na nossa reunião você também comentou, e aqui você também comentou, que alguns candidatos falaram, ah, eu não sei falar bonito, Uhum. tudo. E na nossa reunião você comentou também a questão de importante não é falar bonito, mas, por exemplo, se você tem um projeto para cultura, fala então sobre isso. Se você tem um projeto para É, saúde, fala sobre isso. Então, para os candidatos que estão te assistindo agora, qual é o conselho que você daria para eles se prepararem para o projeto? sim, Ale, nesse projeto é importante que o candidato tenha seus focos, né? Que ele delimite, né, algumas coisas que ele se identifica mais. Então, nós temos hoje vereadores que se identificam com a saúde, com o esporte, com a cultura, com a moradia, com a limpeza urbana, com a segurança, né? Então, se o vereador ele tem aquele foco, ele tem um projeto em si, né? Ele acredita naquilo, ele comece a discutir entre si, né, entre a sua assessoria mesmo, o caminho que ele deve levar. Então, se o foco dele é saúde, se o foco dele é inclusão social, que ele esteja pronto para falar sobre inclusão, que ele esteja pronto para falar sobre saúde, que ele esteja pronto para falar sobre moradia, saneamento, cultura, esporte, né, segurança pública. Então, assim, eu acho que cada um abraça uma bandeira, né? Cada um se identifica mais com um projeto. Então, assim, do que você acredita, de onde você encaixa esses projetos, né? Qual o seu foco para essa campanha, né? O meu foco é a saúde. Então, José, vamos debater um pouco mais sobre a saúde. Não que nós não iremos passar por outras áreas, né? Mas o meu foco é a saúde. Então, assim, eu tenho entrado diariamente nas mídias, acompanhando todos os candidatos a prefeito e a vereadores.
é um serviço de campo, um serviço de apuração que é árduo, né? Porque ele começa muito cedo e ele termina muito tarde. São 60 vereadores, eu tenho que dar conta de todos, acompanhar mídias sociais, estratégias, campanhas, falar com assessoria, marcar entrevista, marcar reunião, marcar um sorteio, né? Então, isso é comprometedor, né? É o meu empenho também como profissional, e eu peço também aos candidatos que tenham também respeito ao meu trabalho do lado de cá, porque não é fácil. É abdicar de uma vida, abdicar de um salário, Ale, para poder pedir uma licença não remunerada para viver e mostrar para a população de Miraí que é possível a gente fazer uma política limpa, sem baixaria. Você quer abrir um pouquinho agora para o chat? Vamos, Ale, eu quero comentar aqui algumas mensagens aqui, né? Josi, esse projeto vai ajudar muitas pessoas que estão morando longe para poder acompanhar e conhecer os projetos, exatamente, né? Hoje nós temos eleitores que moram em Miraí, temos eleitores que moram dentro de Minas Gerais também, porém em outras cidades, né? Eleitores de Miraí que moram no Rio, eleitores de Miraí que moram em São Paulo, eleitores de Miraí que moram fora do país, mas que fazem questão de votar, e com esse estímulo do projeto, ele se sente ainda mais à vontade de ir lá e acreditar o voto dele em alguém. Quero agradecer as participações aqui das pessoas que estão entrando, né, estão participando aqui, acompanhando a nossa conversa. Paula Pierrot, Paulinha, minha querida, um grande abraço para você. Muito orgulhosa dessas iniciativas, José Rodrigo. Mesmo de longe, fazendo de tudo pela sociedade. É muito importante, né, Lê, eu ter essa visão hoje, né, de uma cidade grande, de poder hoje saber que eu tenho a cultura, né, a cultura que a gente tem muito acesso à cultura, né, Lê? O Rio de Janeiro é uma cidade muito, muito ampla. Não é uma cidade perfeita, né? Não é uma cidade maravilhosa, igual todo mundo diz. É maravilhosa na fotografia, né? Lá na Zona Sul, né, nas novelas. Mas a gente sabe que a saúde também é precária, que o transporte também é precário, e eu sou usuário de transporte público, né? Que aqui também é importante ter projetos desse tipo para que a gente seja, né, a gente possa ser o fiscalizador, né, das promessas dos candidatos e poder cobrar. Então, Miraí não é perfeito, Rio de Janeiro não é perfeito, em lugar nenhum do mundo vai ser perfeito. A gente precisa fazer a nossa parte como cidadão e poder mudar alguns pensamentos. Eu sempre digo o seguinte, né, que depois que eu transplantei, eu falo assim, se eu conseguir inspirar uma pessoa, e você que conseguiu me inspirar, Lê, que você é uma inspiração para mim, e eu consegui inspirar, por exemplo, eu tenho uma amiga em Miraí, né, a Jéssica, a família da Jéssica, a família Santana, que, né, que recentemente teve um familiar, né, que morreu, né, encefálica, teve uma morte encefálica e o médico deixou para a família, esse familiar morava em São Paulo, o médico deixou para a família decidir, né, ele tem condições, né, ele está morto, ele está vivo por aparelhos, mas ele tem condições de ser um doador de órgãos. E a minha amiga, né, ela me disse pessoalmente, conversou com a mãe, conversou com a avó, né, e falou assim, mãe, avó, família, lembra do Josier? O Josier, ele precisou de um órgão, o Josier ficou 2 anos e 4 meses numa fila. Então, assim, se meu tio não está mais aqui, ele respira por ajuda de aparelhos, por que não a gente não poder usar, né, a história do José e transformar outras vidas, como a história dele foi transformada por um sim no momento de dor e tristeza, transformou a vida dele. Então, eu consegui, né, através da minha história, mudar o pensamento de uma família que poderia simplesmente desligar os aparelhos e aquele corpo, né, aquela vida não servir para ter outras vidas, né? Como eu disse, uma vida, né, salva até 9. Quem passa, né, sabe a dificuldade Só que quem é. passa sabe. Eu falo assim, independente da doença, né, que hoje você passa ou conheça alguém que passa, um familiar, nenhuma doença, Lê, é maior ou pior do que a outra. São doenças e doenças dão em pessoas, doenças não dão em poste. E se tem tratamento, se tem cura, né, corre atrás, não desista nunca, porque você pode ser inspiração aí para tantas outras, né? E quando a gente
tem sempre alguém que a gente pode dizer assim, olha, aquela pessoa está com câncer. A gente poder inspirar essas pessoas, né? Porque independente da doença que a gente teve, que é a doença renal crônica, hoje a gente está vivendo aí plenamente por conta de um sim, a gente está transplantado, mas a nossa história, ela serve para inspirar outras histórias de pessoas que estão passando por problemas diferentes do nosso, né? E aí eu quero ler outro comentário aqui. É urgente que as pessoas, mesmo não estando dentro da política, estejam cada vez mais por dentro da política. Exatamente, Marcinho. É importante que o cidadão ele esteja inserido dentro da política de Miraí, ele esteja inserido dentro do que os candidatos dizem. Então, é importante que o eleitor ele seja cada vez mais participativo nas decisões da cidade. Então, um abraço também para o Marcinho. Marcinho, um abraço, Marcinho. Marcinho é candidato a vereador. Daqui a pouco eu tenho uma ligação para fazer com o Marcinho para tirar algumas dúvidas dele como candidato. E eu digo, repito aqui, candidato a vereador que quiser me ligar, meu telefone está nas minhas redes sociais, só pegar o meu contato e me ligar. Né? Eu vou estar aqui disponível sempre. Rose Alves, né? Boa noite também. Obrigado aí pela participação. Maria Júlia Zanella, as comissões dos partidos estão a postos para ouvir os pré-candidatos que desejam participar. Obrigado, Maria Júlia. É importante essa participação aí das pessoas na nossa política. Acho que nós podemos começar a se encaminhar para o fim. Sim, sim. Eu queria finalizar a minha parte com duas coisas. A primeira é completando a sua questão da doação de órgãos, é que nenhum de nós que precisamos de um órgão, a gente não a morte de ninguém. Não. Todo mundo vai morrer. Um dia todo mundo vai partir. Depois que a gente é enterrado, os bichos vão comer as nossas carnes, os órgãos, nossos tecidos. E nós que temos um problema de saúde que dependemos de uma doação de um órgão, de uma pele, de uma córnea, do olho, a gente só quer que nesse momento em que você sabe que a sua carne vai apodrecer, tem uma chance de deixar a gente ainda vivo, porque a nossa vez de morrer ainda não chegou, que você pense com carinho nessa questão, para a gente não ter que depender a sofrer durante uma semana ligado a uma máquina para conseguir ter um 1% de qualidade de vida. Eu gosto sempre de falar essa questão. Eu me emociono muito a ler, porque a nossa história é muito parecida, né? Você tem familiares, você tem irmãos que também fizeram hemodiálise e também hoje estão podendo, né, vigorar as suas vidas. E eu também sou de uma família renal crônica, né? Eu tenho parentes transplantados, eu tenho parentes renal crônico. E é tão importante dizer isso, né, Lê, que nós que estávamos numa máquina de hemodiálise, e era tão difícil que é tão legal, é tão maravilhoso a gente pegar um copo de água gelada, né, e tomar uma água, poder comer qualquer tipo de alimento, né? E às vezes, assim, a gente que fazia hemodiálise, a gente não podia tomar 500 ml de água no dia, porque existe a restrição hídrica, né? Por conta da nossa doença. Não podíamos comer, às vezes, um feijão, um arroz com feijão, não podia por conta do potássio. Não podia, às vezes, comer chupar uma laranja, porque aquela laranja de determinada marca tinha mais potássio, macarrão, leite, né? Então, assim, a hemodiálise, ela está aí, com certeza, para dar essa sobrevida, né? Até chegar o nosso momento de transplantar, mas é um tratamento também doloroso, Horrível. né? É horrível. Então, a gente quer ter uma qualidade de vida também dentro desse momento. E é tão difícil a gente, né, ser restrito, se restringir a tantas coisas boas, né? Porque é muito bom comer, né? Eu sou taurino, eu amo comida. Quer me ganhar, gente, faz um prato de comida e me chama, que eu sou apaixonado com comida. Eu não gosto muito de besteira, não. E assim, é tão importante, tão legal quando a gente tem uma saúde plena, e a gente pode comer, a gente pode beber água, a gente pode tomar um sorvete, tomar um picolé, comer uma feijoada, né? Coisa que um renal não pode fazer sempre, né? E eu falo hoje também, Ale, porque em Miraí tem muitos pacientes renais. E eu quero dizer aqui para os vereadores, né, que estão aí assistindo a nossa live,
que o vereador possa hoje também olhar para o renal crônico, porque o renal ele precisa também de um acompanhamento nutricional, ele precisa do acompanhamento familiar, às vezes, conduzi-lo dentro de uma van, porque em Miraí não tem um centro de hemodiálise, o paciente ele tem que se deslocar de uma cidade para complementar o seu tratamento lá, e às vezes, né, o, o, o paciente fica lá durante 4 horas, a van demora, então, assim, você não pode comer. Então, assim, eu peço muito para hoje as pessoas, né, os candidatos a vereadores também, por mim, que me conhece, que sabe da minha história, olhe pelos nossos pacientes renais, que a prefeitura, né, os próximos candidatos que entrem, eles façam um trabalho também de conscientização da doação de órgãos. Eu faço questão de estar em Miraí no dia 27 de setembro, né, Ale? Quando a gente comemora o Dia Nacional de Transplante de Órgãos. Então, assim, se a prefeitura, independente de qualquer gestão que esteja, quiser a minha participação num projeto desse de conscientização ao transplante, conte comigo, conte com a Lê, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma arte, a gente vai produzir entrevistas, porque é tão importante que as famílias estejam hoje conscientes da doação de órgãos. Então, o que eu peço aos candidatos a vereadores que estão acompanhando aqui, que pontue dentro do projeto de vocês, né? Um carinho especial com os renais crônicos, porque é alimentação, então é importante que tenha um nutricionista cuidando da alimentação do renal crônico, que tenha um psicólogo, né, para ajudar no tratamento, né, da saúde mental desse paciente, porque a gente fica muito frágil, que vocês, vereadores, também cobrem da gestão atual e a próxima gestão que venha, né, independente do que ganha, cobre para que tenha um lanche para o paciente renal que sai de Miraí e vai para outra cidade, que viaja 40, 50 minutos para fazer uma hemodiálise, né? Que tem essa conscientização também através de profissionais da ingestão de líquida, né? De líquido, igual eu disse, de um nutricionista, de um psicólogo, né? De um assistente social, que é importante também, né? Porque o paciente renal, Ale, que eu digo sempre, o paciente renal ele fica muito frágil, né? E às vezes a gente precisa do INSS. E às vezes, né, a gente ganha R$ 5.000, mas quando a gente vai para o INSS, a gente não tem condições de trabalhar, o nosso salário é reduzido a um salário mínimo. Então, vamos lutar para isso mudar. Então, é importante que a sociedade dê esse suporte, dê esse aparato também para as famílias do renal, porque muitas vezes, Ale, o renal, a pessoa que ficou renal crônica, ele é o provedor do lar, ele é o provedor da família, né? Mães solos que às vezes ficam renal e têm os seus filhos, e tem que cuidar do filho, e tem que deixar trabalho, porque eu digo, é um tratamento que exige muito do corpo. A hemodiálise, né, Ale? A gente passou por isso. Você ficou quantos anos de hemodiálise, Ale? 2 anos. 2 anos, eu fiquei 5. A hemodiálise, ela tira tudo que, né, tudo que é tóxico, né, que a gente ingeriu, porque a gente não expele, a gente só ingere. Então, o único dia da gente limpar, filtrar nosso sangue é o dia da hemodiálise. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, eu vou ler um comentário aqui muito, muito bacana, de uma das nossas pessoas que estão participando aqui, que ela diz o seguinte, né? Eu tinha o sonho de ser doadora para meu pai, que fez quase 15 anos de hemodiálise, mas infelizmente ele não conseguia resistir ao transplante, né? Então, por isso, Rose, que é importante hoje o suporte da família, assistente social mesmo, né? Dar esse aparato. Eu falo aparato até de perguntar se está precisando de alguma coisa, de uma cesta básica, porque às vezes o renal, até ele entrar no INSS, até ele conseguir um benefício, e muitos benefícios são negados, né? É importante que a sociedade, que a prefeitura, que o vereador, que o CRAS esteja, assistente social, esteja sabendo das condições daquele paciente e possa oferecer uma ajuda. Então, Rose, infelizmente, seu pai não conseguiu, né? Seu pai fez hemodiálise aí durante 15 anos, né? Como você relatou aqui.
Mas é importante, né, que desde que começar o tratamento, né, Lê, é importante que já procure assistente social da clínica onde dialisa, assistente social da cidade para fazer esse acompanhamento. Inclusive, eu quero pedir mais uma coisa aqui, né, Lê? Que a prefeitura, o posto de saúde, né, possa ter esse acompanhamento também, porque para entrar na fila, ali, graças a Deus, você tinha um plano de saúde, eu tinha um plano de saúde que Não, eu a não gente tenho plano de saúde. tinha. Você fez tudo pelo SUS. Você entrou com quanto tempo na fila de transplante? 2 meses de hemodiálise eu Que maravilha. Então, assim, você correu atrás, porque são exames, né, Lê, que às vezes a gente tem que tirar do próprio bolso para pagar. Né? Porque aí você entra aqui no RIAS X-Reg, você entra naquela fila do X-Reg, às vezes você é jogado para um ano. Né? Então, assim, é importante esse aparato também. a gente Da... tem um tempo, né, para fazer esses exames. Então, assim, às vezes é preciso desse aparato da Secretaria de Saúde da cidade para dar esse suporte e alavancar, né? Porque a gente vai para as consultas pré-transplante, a gente volta com vários pedidos médicos, né? Então, assim, é tão difícil hoje você ficar numa fila precisando de um exame e não conseguir. Então, meu alerta é para qualquer gestão, gente, cuide muito da saúde. Cuide da saúde do povo da sociedade, do eleitor. Cuide da saúde, porque é tão importante esse momento, né, da prefeitura, ela tá da saúde, da secretária de saúde, tá por dentro do que acontece. Mirai é uma cidade tão pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e é um lugar onde é tão fácil ajudar e ser ajudado. Então, assim, vamos, por gentileza, por mim, pelo Ale que está aqui, vamos olhar com carinho para os nossos pacientes renal crônicos, né? Lógico, tem que ter o carinho também para a pessoa, para a mulher que tem um câncer de mama, o câncer no colo do útero, para a criança que tem autismo, né, para qualquer outro tipo de doença, também tenham um olhar diferenciado para os pacientes renais, com assistente social, com psicólogos, com alimentação, né, com nutricionista, dando também esse lanchinho, porque quando a gente sai da hemodiálise, né, Ale, a gente sai muito fraco, porque a hemodiálise, ela tira tudo que é bom e tira tudo que é ruim. Então, assim, a gente perde muita vitamina, né? A gente tende a ter anemia porque a gente está filtrando nosso sangue, né? Por mais que o capilar, né? Por mais que tenha devolução do sangue, a gente acaba perdendo um pouco. Então é importante também a gente estar sempre repondo, né? Então falo também, gente, é tão importante a doação de sangue, né? Vá no seu posto mais próximo, peça informações, onde eu faço doação de órgãos. Em Miraí as pessoas vão muito para o Hospital São Paulo, né? Então é importante o povo de Miraí se unir, pedir uma van, pedir um ônibus e a galera para o Hospital São Paulo, que é um hospital de referência na região, doar sangue, né? Para a gente não ter um estoque baixo. E até mesmo uma dica para os candidatos dos partidos terem uma boa assistência social que realmente gosta de trabalhar pelo vai fazer diferença. A gente vive no século da doença mental. Nem todo mundo consegue pagar psicólogo. Eu mesmo não consigo pagar psicólogo. E olha que eu trabalho muito. Mas Uhum. psicólogo é muito caro. Até mesmo plano de saúde, né, Lê, para a gente que é pessoa física, né? Por adesão, o plano de saúde hoje é muito caro, né? Não é todo mundo que consiga. Então, assim, o SUS está aí, o SUS ajuda muito, mas é tão importante também isso se fazer presente dentro de uma cidade que é tão pequena, né, eu repito, que tenha essa assistência para impulsionar aquele paciente renal a fazer seus exames, entrar logo para a fila. E como os transplantes de Miraí, eles são realizados, né, dos pacientes, são realizados na maioria em Juiz de Fora, para você chegar em Juiz de Fora, você tem aí uma viagem de 2 horas e meia, 3 horas para você chegar lá. Então, o quanto é importante também a pessoa do transporte da cidade, ele esteja sempre alerta, né, para atender, porque como eu disse no início, né, ali da nosso bate-papo aqui, o hospital ele te liga a qualquer momento para o Sim. transplante. E você tem que ir, porque se você participa da seleção,
você tem que ir para você marcar presença ali, porque a sua hora não pode ser aquela, mas pode ser daqui a pouco, pode ser na segunda chamada, pode ser na terceira. E toda vez que ser chamado, não desistir. E então é importante também que a prefeitura, né, o gestor da cidade, do momento, os que venham por aí, tenha essa preocupação em deixar sempre um, um motorista, né, uma Kombi, um carro, né, para levar esse paciente para Juiz de Fora, que os transplantes são realizados lá, se eu não me engano, na Santa Casa de Misericórdia, ou Santa Casa, ou Santa Lúcia. Né? Eu vou me informar direitinho, mas quem está em Miraí deve saber mais do que eu. Exatamente, Rose. Nós temos muitos pacientes renais em Miraí que fazem hemodiálise e que precisam desse suporte, né? Deixa eu agradecer aqui também, Ale. Eu tenho uma amiga nutricionista, né? Minha amiga nutricionista é miraiense e mora em Campinas. E ela tem 2 bebês lindos, que é o Inácio e a Lisa. Eu sou apaixonado com essas crianças. E eles são fofos. Aí sim, comida de verdade. Parabéns, meu amigo. Amanhã vou doar sangue. Eu não poderia esperar menos do que isso de você, Lenice. Do seu tamanho, da grandiosidade que você é. Nayara também, essa pauta é muito importante. Gente, vamos doar sangue. Vamos doar no momento do nosso tempo. Se a gente não puder doar nada, Lê, vamos entrar no nosso quarto, vamos ajoelhar, ou vamos fazer uma oração, levar nosso pensamento a Deus e pedir para aquela pessoa que precisa de uma oração, né? Que a gente precisa ali estar pedindo a intercessão de Deus na vida dela. Então, assim, é muito importante. Vou mandar outro beijo aqui para a Anne, né? Um beijo também para a Tamires. Isso aí, isso sim é importante, isso sim é verdade. Conscientizar a importância dos cuidados e direitos com esses pacientes. Muitos não sabem nem dos direitos. Exatamente, Rose. Muitos pacientes, né, Ale? E assim, recentemente, eu fui no hospital, né, que a gente faz consultas, as minhas consultas agora são a cada 4 meses, e eu fui recentemente conversar com a assistente social do meu hospital, porque eu fiz agora, Ale, sabe o que eu fiz? Um bilhete onde eu posso pegar um ônibus e viajar, sem pagar passagem, porque é um direito meu, é um direito seu, né? Então, assim, hoje, da próxima vez que eu for para Miraí, eu quero usar a minha passagem, né? O meu bilhete, o meu cartão de paciente especial. Eu quero chegar no guichê da Rio Doce e falar assim: olha aqui, eu sou um paciente especial, eu sou renal crônico, né, em transplante, eu tenho direito a conseguir uma passagem. Então, assim, eu quero chegar na Rio Doce e dizer assim: olha, aqui meu cartãozinho, emita uma passagem para mim que eu sei que eu tenho direitos. Né? Igual. Também, para quem não sabe, se você for no CRAS da sua cidade, você faz lá o seu cadastro único, né? Tem que dar todas as informações, né, para os pacientes, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, e que é tão importante também, né, a gente ter hoje um jurídico, né, um assistente social que informe os direitos, né, desses pacientes, dependente de qualquer tipo de doença. É muito importante mesmo essa conversa hoje, né? Porque aqui a gente fala de política, a gente também fala de saúde, a gente fala em qualidade de vida, a gente quer inspirar e incentivar tantas outras pessoas a, né, a querer doar um pouco de si. Até mesmo na questão dos medicamentos nos postos de saúde, que às vezes a gente sabe que Não falta, tem, que tem falta. gente que não tem. A gente acha que é coisa boba, R$ 10 um remédio, mas tem gente que tem realmente para Não comprar. tem, não tem. E, Ale, às vezes a gente toma uns medicamentos que é tão baratos, né? E às vezes a gente vai num posto de saúde, né? Num PSF, né? E às vezes não tem um alodipino que numa farmácia custa R$ 5. Então é importante também para o eleitor ele começar a cobrar também dos gestores, né? Essa posição, tipo, é um medicamento tão barato, por que está faltando? Ou pelo menos, né, a pessoa responsável pela saúde, pela farmacinha do posto, tem uma justificativa e fala: olha, volte amanhã, que amanhã o medicamento chega, volte na semana que vem que o medicamento chega, mas é tão importante que esse medicamento nunca falte para as pessoas, né? E é importante você ter frisado isso mesmo, em questão das medicações, né? E o que eu falo, Ale, eu recebi tanta doação de medicamento, as pessoas foram tão solidárias comigo, de me dar de um Emax que a gente toma, né, para aumentar a nossa hemoglobina, de um Renagel, né, que é para controlar nosso fósforo no organismo,
às vezes de uma vitamina, né, de um complexo vitamínico. Então, eu tinha grupos de doação, então acho que hoje é tão importante. A gente descarta tanto medicamento, Ale. A gente joga tanto medicamento e é química, né? São drogas. E às vezes, a gente descarta na natureza. Isso faz muito mal para a natureza. Então, assim, é tão importante. Eu tenho hoje uma cartela de dipirona na minha casa e eu falo assim, gente, eu não estou usando essa dipirona. Eu consigo doar para alguém? Porque sempre tem alguém precisando de dipirona. Sempre tem alguém precisando de uma pomada para machucado, precisando de uma armação de um óculos, né? Vou dizer assim, para que precisa doar, que tem em casa. Então, assim, a gente sempre pode doar alguma coisa. E, assim, os meus medicamentos, recentemente, e a gente acaba acumulando, né, Ale, esses remédios, pelo menos o remédio que eu tomo, que é o Tracolimo e o micofenolato, eu cheguei a ter um estoque aqui em casa absurdo. Então, às vezes que eu tinha que ir para o hospital para fazer uma coleta de sangue, né, ou para as consultas, eu chego lá e pergunto para aquele recém-transplantado, né, Sim. tá precisando, tá tomando qual medicamento? Tá precisando de qual? Ah, José, eu tô tomando Tracolimo, eu tô tomando Sirolimo, eu tô tomando o micofenolato. Ale, eu já cansei de tirar do meu aqui, porque às vezes eu tenho um estoque muito grande, né? Porque, igual eu disse, quando eu transplantei, eu entrei em contato com pessoas para eu manter um estoque de 6 meses. Porque, como são medicamentos de alto custo, né? Que a gente vai numa farmácia diferenciada para buscar esses medicamentos, o que que acontece? Pode ser que tenha uma falta. Graças a Deus, o meu nunca faltou. O seu já faltou? Não. Graças a E se faltar, a gente tem um estoque. Então, eu me preocupo também com o estoque daquele coleguinha que é recém-transplantado, que é importante. Eu sempre falo pro transplantado recente. Olha, é, faça um estoquezinho de 6 meses, que a gente nunca sabe. Porque pode entrar um governo, né? Eu falo em nível de governo federal, e ter um atraso no repasse desses medicamentos. Então, assim, monte um estoque, né? Para Deus. você nunca faltar. Nós temos o remédio para tomar, né, Lê? Tem que ser no horário certo. E a gente nunca pode esquecer de tomar, que são os nossos imunossupressores, que mantêm o nosso órgão trabalhando, né, para que o nosso sistema imunológico não brigue com o nosso rim, porque o nosso corpo, né, entende que aquilo ali é um objeto estranho. Então, todo tempo, o nosso corpo está brigando com aquele órgão. Então, o imunossupressor serve para isso, para controlar, né, essa briga diária, né, do corpo com o órgão, para que a gente tenha uma qualidade de vida, para o nosso órgão durar muitos e muitos anos. Você tem quantos anos de transplantado? Eu tenho agora anos. Olha, que maravilha, uma benção. Eu tenho 3. Eu quero chegar lá também com, Ah, com, toda essa, chega. com toda essa vitalidade. E, Ale, recentemente eu descobri uma pessoa que tem 35 anos de transplante. Conheço. É o meu sonho. Vai acontecer. Vai acontecer, amigo, com certeza. Aqui a Tati Arcanjo Oliveira diz: sou a doadora desde os meus 18 anos. Que sejamos a gota que falta. E exatamente, Tati. É tão importante, né, ser doador de sangue, né, manter o banco de sangue do hospital de referência sempre com nível de estoque alto, para que nunca falte, né? Principalmente para os miraienses que às vezes precisam de uma transfusão ou sofrem um acidente e vão para o hospital do tamanho do Hospital São Paulo. E é tão importante que essas caravanas, né, vá para outra cidade fazer que esse estoque nunca baixe. Ou até mesmo se você não pode doar, que é o nosso caso, a situação onde a gente pode ser doador, ajudar divulgando. A divulgação parece coisa boba, mas ajuda muito. Muito. Heloísa Anacleto diz que live, amigo, muito importante. Os pacientes precisam ser assistidos nas suas necessidades. É isso mesmo, Elo. É muito importante que o paciente ele seja assistido, que tenha também próximo a esse paciente pessoas que saibam cobrar, né, os seus direitos. Outra mensagem aqui vamos juntos, né, Marcinho, fazer diferença. A mensagem da Tati para o outro vereador, que essa renovação é muito importante, né? Essa renovação da Câmara, que os vereadores fiquem sempre atentos, né, aos seus projetos para a sociedade. E eu conto com todos vocês nessas pequenas dicas, né, Alê, que nós demos aqui hoje. Aqui em Miraí faço campanha mensal levando doadores, amigo. Isso aí, Tati.
Eu conheço o seu trabalho, eu sei que você tem esse projeto aí de doação de sangue, né? E continue, com certeza, manifestando toda essa vontade de espalhar essa solidariedade, né? Fazer essa campanha e até mesmo conduzindo, né? Essas pessoas a ir no hospital a doar o sangue. Isso é muito legal. Parabéns a todas as pessoas pela coragem em colocar o seu nome à disposição para as eleições do 24. Isso aí. Estou disposto, eu sei também que muitos vereadores estão dispostos, né, a abraçar essas causas. E é isso que a gente quer. É fazer um debate saudável, é ter uma política saudável, é ter vereadores conscientes que o bem é comum, o bem é para todos, não é para meia dúzia. O bem não é para o lado que ganhou, né? Eu acho que o prefeito, o vereador que ganha a eleição, ele não tem que pensar mais do lado dele, ele tem que pensar na cidade por completo, que aí é infraestrutura, é uma obra, é saneamento, é saúde, né? A doença não escolhe partido. A doença está aí e as pessoas precisam desse assistencialismo sempre, né? Da gestão que tiver na prefeitura. Então, quero mandar um abraço aí para muitas pessoas que estão participando aqui. Algumas já saíram, outros estão entrando agora. Cristiana Barroso, um beijo para a Gilda. Manda um beijo para a Gilda, Cristiana. Beijo, Gilda. Manda um beijo para a Gilda. A Gilda faz o melhor bolo, assim, eu falo a melhor broa que tem na minha cidade. Então, assim, ela é minha vizinha. Então, eu Eu amo sou. broa. Então, eu vou te levar em Miraí. Vou te levar na casa da Gilda, que é a mãe da Cristiana, e ela faz broas maravilhosas. Nós vamos muito, eu não quero saber. Eu vou bater lá na casa dela e falar assim: ó, trouxe meu amigo aqui para comer a sua broa. Se vira. Porque eu tenho intimidade, eu falo assim com ela, entendeu? Sim. O Marcinho também é doador de sangue, medula e órgãos. Isso aí, Marcinho. É importante ter essa conscientização, né? De ser um doador de órgãos e poder ajudar famílias. Camila Morato. Lembrando, para quem é doador, você precisa deixar claro para a família de vocês que vocês são doadores, porque depois que a gente morre, tem a morte cerebral, é só a nossa família que pode Não dizer se vai responde doar por ou mais. não. Isso. É, Quero mandar um então, abraço aqui também para Camila Muratori, né? Que eu sempre vejo em Miraí. Ela tem um carinho imenso, um carinho muito grande por mim. Tem um carinho imenso também pela sua família, Camila, Gabriela, você, Rosa, a toda a sua família aí que conhece a minha história, que está participando desse momento também, né? Eu acho que independente do partido que cada um tem, é importante que a gente participe dessas transmissões, participe desse momento da política, né? Para a gente ter as nossas consciências, né? A Cristiana disse que a Gilda me ama, eu também amo a Gilda. Falar em amor, Ale, vocês vão rir, eu quero ver risos aqui nos comentários. Quando você ama alguém, e assim, eu estou passando por um momento, né, por conta desse projeto, eu tenho que mandar eu te amo, porque eu gosto de falar eu te amo. Ale, eu te amo. Você é uma inspiração para mim, amiga, eu te amo. Cristiana, eu te amo. Camila, eu te amo. Marcinho, eu te amo. A gente estudou junto. Tati Arcanjo, eu te amo. Então é tão importante a gente dizer eu te amo. E nesse momento das eleições, Ale, eu tenho que colocar eu te amo com o coração branco. Porque as pessoas, a mentalidade das pessoas, às vezes é tão pequena que se eu colocar eu te amo com o coração vermelho, vão dizer que eu sou do partido. E eu volto a dizer, o José não é partido nenhum, o José é Miraí, o José está dentro desse projeto para ajudar o eleitor, para dar voz a todos, né? Para abrir a mente do eleitor a não vender seus votos, né? Abrir a mente do eleitorado, dele querer mudança, dele saber cobrar, né? Então, assim, para mim hoje, eu falo que eu estou no olho do furacão, coração branco, Camila, exato, coração branco, porque se a gente coloca um coração vermelho, a gente é de um partido. Se a gente coloca um coração laranja, a gente é do outro partido. Para a gente ver o nível da política que as pessoas estão definindo a outra por cor. E não tem que acontecer isso, né? A gente não pode dizer que a cor daquela pessoa diz sobre o caráter dela. Não é isso. Eu acho que todo mundo tem opiniões diferentes na vida, opiniões diferentes de ideologias do que acredita, e a gente respeita muito,
né? E esse projeto é para isso. Mas é tão feio, às vezes, a gente está na rede social e a gente ter os fiscalizadores de coração. Então, assim, hoje eu tenho que colocar, Tati, eu te amo, um coração branco, um coraçãozinho branco. E não é legal, né? Até mesmo para a gente definir a identidade visual, a gente tem que pensar em não colocar uma cor que remetesse a algum partido. Até na nossa identidade visual, a gente discutiu muito isso, né, Lê? Não ter cor para não representar ninguém. Como eu torço que um dia isso venha a ser mudado na nossa cidade. É isso mesmo, Camila. Eu também torço muito e espero mudar alguns pensamentos, né, para a nossa política. A gente precisa elevar o nível da nossa política. E quem ama precisa saber que é amado. Eu amo o meu próximo e eu amo Miraí, né? Então, assim, todos nós amamos Miraí. E a gente, eu amo a minha cidade, eu amo as pessoas, eu acredito em todos os projetos, assim, não dá para amar com o coração branco, né? A gente ama com a nossa alma, com o nosso corpo, a gente ama e quer o melhor. Ai, amigo, boa noite, Cláudia. Felicidade de estar aqui com vocês. Gente, eu tô muito satisfeito com essa live, com o que está acontecendo com esse momento, né? E eu quero muito poder fazer o melhor, acreditar cada dia mais nesse projeto. Acreditamos numa renovação, né, Tati? Acreditamos numa Miraí, numa cidade melhor, uma cidade para todos, né? Não tem coração, não tem, tem muito amor, né? Independente de qualquer tipo de cor, né? Existe um amor e é tão importante hoje, é uma cidade pequena, né? Ser uma cidade com empatia com o próximo, né? Uma cidade que ame as pessoas, independente do que elas acreditam, que ame o outro, independente da sua cor, da sua opção, da sua orientação sexual, né? Da sua raça, do que você acredita, que a gente possa amar as pessoas também que tenham deficiência. E a gente que está na cidade grande, né, Lê? Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu sou PCD. Eu entrei com a vaga de PCD, eu me orgulho muito disso, né? Eu tenho hoje uma posição dentro da empresa e eu sou contratado como uma pessoa com deficiência. Eu sou um PCD, pessoa com deficiência. Então, uma empresa em Miraí, o empresário em Miraí, o empreendedor, quando ele olha para um deficiente e ele dá um emprego, ele tem abatimento em impostos. Olha que fantástico. Então, assim, é tão importante que as empresas elas tenham as suas cotas de pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência, elas têm sonho, elas querem um convívio social, elas querem trabalhar, elas querem ter a sua independência, né? São pessoas comuns, né? Que não é um problema de saúde ou por ter nascido com algum tipo de deficiência que vai fazer a diferença dos outros, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência no braço, mas consegue fazer também um trabalho, porque vê que o empresário da cidade ele dá oportunidades. Então, as pessoas deficientes estão estudando, as pessoas deficientes estão indo atrás dos seus direitos, né? E, e a gente tem que abrir cada dia mais portas para essas pessoas. Eu vou finalizar e Vamos. eu quero dizer para vocês que são de Miraí, eu não sou de Miraí, carioca, na Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, nunca saí para passar temporada em nenhum lugar. Quando Fala, eu quero você conhecer. me. Um dia eu quero conhecer, claro. Eu trabalho, eu assim como você, jornalismo, ainda não finalizei meus estudos, mas jornalismo. E ele, quando veio me convidar para fazer a direção criativa, a produção, ele sempre deixou muito claro que o foco era a mudança da cidade de vocês. Então, eu, como quem nunca participou, a cidade de vocês não impactam na minha vida, quem vai ser escolhido na hora da votação não vai impactar na minha vida, eu posso garantir para vocês que o José, com a maior transparência do mundo, a única coisa que ele quer é o melhor para a cidade de vocês. E o ponto principal, desde a primeira vez que ele me chamou para participar do projeto, foi: eu quero o melhor, eu quero a mudança, eu quero o bem para minha cidade. Em nenhum momento ele quis mídia, tanto eu trabalho mais tempo com rede social, eu sei os mecanismos para a gente conseguir uma polêmica na internet.
ele não queria isso. A todo momento ele sempre claro ali, eu não quero bate-boca, eu não quero fazer candidato passar vergonha, eu só quero mudar a mentalidade daqueles eleitores que dá para mudar. E um dia, quando eu retornar para Miraí, eu ver uma cidade que tem saúde, que tem cultura, que tem um monte de coisas que, infelizmente, a gente não vê acontecendo hoje, não só em Miraí, mas em outras cidades. Aqui no Rio de Janeiro também tem seus problemas. Então, eu, como uma pessoa de fora, eu posso deixar aqui garantido para vocês aí que o projeto de Frente com José está realmente sendo extremamente transparente e unicamente sendo focado na mudança da cidade de vocês. E parabéns, amiga. É muito difícil ver uma pessoa que abdica do seu trabalho e demanda e esforça muito tempo, porque a gente está o tempo todo um falando com o outro, ligando para o outro, atendendo ligação, tendo que fazer reunião. A live começou 8 e pouca, mas a gente já está na chamada há muito tempo antes. Então, parabéns. Eu espero que você consiga ver, depois das ações, essa mudança na sua cidade através do seu projeto. E tenha certeza que Deus está muito orgulhoso de você, ou se vocês acreditam em outra divindade, Olorum, qualquer orixá, o que for. A gente não tem E preconceitos religiosos, né, é Ale? tudo. Importante, né? As pessoas se prendem a preconceitos bobos, né? Sim, e eu E a gente espero tem que o pessoal de Miraí tenha esse orgulho também a partir de hoje, porque realmente é um projeto que demanda muito tempo e muito trabalho. muito trabalho. Tô abrindo mão de muita coisa, né? Tô Sim. abrindo mão do meu trabalho, tô abrindo mão do meu tempo. Eu falo também, eu falei esses dias, gente, eu abri meu Instagram, ele sempre foi privado, né? E eu sou muito discreto na minha vida no dia a dia. Então, eu tive que abrir meu Instagram com as minhas fotos que estão lá, com o meu namorado, com um pouco do meu tratamento, com os lugares que eu frequento. E eu frequento, amo pagode, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu amo pagodinho. Eu estou abrindo a minha vida para vocês e eu né, não achei, não achei que eu tinha que abrir um outro Instagram para estar passando para estar fazendo isso, né? Então, hoje, para mim, também é muito bacana, Ale, porque eu estou conhecendo e me conectando com tantas outras pessoas que eu saí de Miraí há 15 anos atrás, né? E hoje, por algumas coisas que eu represento em Miraí, por algumas coisas que eu já fiz muitos eventos na cidade, e eu falo que às vezes eu vou para Miraí, eu encontro uma adolescente de 14 anos, um jovem, um eleitor, né, que está iniciando a vida, de 16, e ele fala assim: Josier, a minha mãe foi nas suas festas da fantasia. Faz uma festa para eu ir, porque eu era um bebê, eu não tinha nascido, eu era uma criança, eu tinha 2, 3, 5 anos. Então, assim, são coisas que eu quero fazer pela minha cidade, sem pretensões nenhuma política, porque eu falo que eu não tenho dom da política, né? Eu acho que isso um dia pode mudar na minha mentalidade e tudo mais, mas eu gosto tanto dos bastidores da política, eu gosto tanto de me envolver e ajudar outras pessoas dentro da política, né, dando agora voz para os vereadores, os candidatos estarem aqui, e eu vejo que eu posso cumprir esse papel, posso ter essa missão de um dia conseguir mudar muita coisa. Deixa eu agradecer ao Romário aqui, que ele disse assim, inclusão é muito importante. Romário, a inclusão social é muito importante. A inclusão do deficiente, a inclusão das pessoas com autismo, né, dentro da sociedade é muito importante. A gente precisa muito trabalhar isso, né, e trazer uma sociedade cada vez mais inclusiva e sem preconceitos nenhum, né? E é isso, olha, eu quero muito te agradecer por tudo, meu amigo, né? Pelo seu esforço, pela sua dedicação. Você tem se empenhado muito e assim eu falo que você tem uma criatividade muito grande, né? Você me manda coisas, eu falo assim, aí você fala assim para mim, o que que eu vou mudar? Eu falo assim, não muda nada, né? Porque a gente tem uma sincronia tão grande de pensamentos e eu sou tão seu fã, eu te amo tanto, meu amigo, que assim, tudo que você tem feito não tem que mudar, porque a gente se conhece tanto, né? E o que você está fazendo aí é o que eu faria, né? Se fosse ao contrário, é o que eu faria, e o que eu acredito aí no tudo que você faz como a melhor coisa. Então, assim, eu não tenho que mudar absolutamente nada do que você me apresenta, porque tudo é muito, muito perfeito e você é um gênio, né? Então, eu não poderia dar um passo
dentro desse projeto, eu não poderia ter outra pessoa mais profissional, né, possível ao meu lado. E as pessoas que estão com a gente também nessa batalha. Mas você é os meus dois braços, as minhas duas pernas, e a gente está com a cabeça pensante a todo momento. Você me liga e fala assim, amigo, tem uma plataforma aqui, tem uma plataforma aqui, tem como é que eu posso dizer? Tem um programa novo, vamos testar, né? Igual hoje você vai testar isso aqui. Então é muito importante. Então hoje, Ale, eu joguei um vídeo, né? E eu repito aqui, gente, são pessoas que estão abdicando das suas vidas. Ninguém aqui quer dinheiro de ninguém, ninguém aqui quer doação de nada, mas a gente diz que é tão importante, né? Para manter esse projeto, porque existe uma infraestrutura, né, Ale? Existe algumas coisas que a gente gostaria de estar melhorando. Então, se alguém, né, falar assim, nossa, eu queria muito contribuir com esse projeto, gente, qualquer valor de 10 centavos a R$ 1 é muito importante, porque a gente quer profissionalizar isso aqui cada dia mais. E quem não puder dar nada, quem não puder ajudar, faça uma oração, né? Se esforce aí para que a gente ainda tenha cada dia mais cabeça e mais criatividade para estar realizando melhor. Mas quem quiser doar, só mandar uma mensagem para mim, para os empresários que têm me procurado, né? Para fechar essas inserções de propaganda dentro do canal. Eu também agradeço muito, porque é a imagem da sua empresa, é a sua imagem, né, vinculada a mais de 17 mil reproduções. Batemos 17K, Lê. Isso é muito legal, isso é muito importante. A gente vai crescer ainda mais. E assim, ninguém aqui quer mídia, ninguém quer ficar famoso, a gente só quer mudar um pouco da mentalidade das pessoas. A gente quer que o eleitor ele ouça todo mundo. Então, assim, o canal está aberto para todos os candidatos a participar e todos vão ter seu tempo cronometrado para ninguém sair mais privilegiado do que o outro, porque eu quero um trabalho mais transparente do mundo. É isso, amigo. Vamos encerrar. Gente, muito obrigado, tá? Para quem esteve aqui com a gente, para quem passou, deu uma olhadinha. Comentem, compartilhem. Um beijo, Cláudia. Tudo isso é muito legal e é legal mesmo a gente estar vivendo esse momento tão democrático, né? A democracia, ela é nosso pilar, né? Então, tudo envolve democracia, na escolha de um candidato, na escolha de um líder comunitário, na escolha do síndico, né? Tudo é democracia. Então, até mesmo os sorteios que vão acontecer para definir qual candidato vai ser o primeiro a dar entrevista, né, o candidato a vereador, a prefeito, eles vão participar de um sorteio junto com as suas assessorias. Isso é muito bom, porque numa cidade onde tem tanta briga, tanta rivalidade, a gente conseguiu unir as duas assessorias e fazer um sorteio, né? E é isso. Obrigado, Romário. Parabéns, José, e parabéns, Alê. Obrigado, gente. É porque eu tô controlando as câmeras, então não dá pra mim ler. Então é isso, amigo. Obrigado, tá? Obrigado, Mirai. Vamos juntos, vamos acreditar. Segunda-feira, 8 horas da noite, dia 19, acontece a nossa primeira entrevista com o candidato a vereador. Ei, Nayara, entrou agora, hein? Manda um abraço pro João Kleber. Tá atrasada, hein? Um beijo. Daqui a pouco você vai ficar sabendo tudo que aconteceu nessa live. Falamos de vida, saúde, tudo. Falamos de política, né, doação de órgãos, tecidos, sangue. Cada um, né, dando o melhor de si para elevar o nível dessa conversa e ser transparente, ser legal, ser divertida, né? Porque tá todo mundo apostando que vai ficar todo mundo muito engessado, né? A gente já deu aula hoje. A gente deu gargalhada ali falando dos problemas de saúde, que é a doença renal crônica. Olha, Pois é. beijos, beijos, beijos. Gente, muito obrigado. Encerro por aqui. Compartilhe com todo mundo e diga que segunda-feira, 8 horas da noite, tem entrevista, tem conversa, tem de frente com Josier. Isso aí. Ale, obrigado. A gente vai mantendo a comunicação aqui no nosso. Eu espera eu dar a finalização para você encerrar. Tá Tá? bom. Beleza, E, beleza. Vou dar esse tempinho aqui. gente, beijo.